Boa noite a todos, todas, todes. Muita alegria de estarmos aqui reunidos para a aula inaugural do nosso curso. Eu vou passar de imediato a palavra para a professora Eliane, que vai conduzir o início dos trabalhos e depois continuaremos aí. Obrigada. Muito boa noite. Espero que estejam todas e todos bem e com saúde. Eu sou a professora Eliane Juraski Camilo. No momento, eu estou chefia do Departamento de Formação e Práticas Educativas. Eu sou uma mulher loura, de olhos azuis, de meia idade. Eu tenho cabelo cacheado, de corte médio. Eu estou usando uma blusa de manga longa, cinza clarinha, com brilho, e um brinco de pérola. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, reunidas e reunidos, para mais uma ação de formação. Hoje, então, nós temos algo duplo, né? Nós temos a nossa quarta ação de formação do nosso ciclo de educação especial na perspectiva da educação inclusiva no IFSC, e hoje também nós estamos aqui reunidos e reunidas para a aula inaugural do curso FIC, Estudos da Deficiência na Educação, no encontro com a tecnologia assistiva, pensando a turma toda. Então, estamos muito contentes por potencializarmos esse momento, podermos ter essa formação. A quem também eu agradeço, a Mariana, né, por muito gentilmente ter aceitado em ministrar essa aula, essa formação para nós hoje. Então, agradeço a todos e todas, agradeço a Mariana, agradeço a equipe docente desse curso, agradeço a todos e todas que, de alguma forma, contribuíram para que esse curso pudesse estar iniciando hoje, e desejo uma excelente aula, que possamos fazer ótimas reflexões acerca da temática que estamos aqui para discutir nessa noite. Então, muito boa noite, boas reflexões, e passo a palavra, então, para a querida colega professora Ivani, que vai conduzir esse momento. Muito obrigada. Boa noite novamente. Eu sou a professora Ivani, eu estou na coordenação do curso, então, de formação inicial e continuada, estudos da deficiência na educação, no encontro com a tecnologia assistiva, pensando a turma toda. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, parcialmente amarrados num rabo de cavalo, com a outra metade do cabelo solto sobre os ombros. Eu uso um óculos de grau de armação metálica, eu tenho olhos claros, eu estou sentada, então só aparece a gola do meu casaco de lã, e ao meu fundo um quadro na parede, sob a parede branca, e a parte de cima de uma poltrona. Então, um prazer enorme, né? Eu vou passar agora de imediato às colegas professoras do curso, que elas vão também fazer a sua apresentação, e depois retorno para conversar um pouquinho com os alunos, para daí termos início, então, a nossa aula com a professora Mariana. Boa noite, eu me chamo Priscila Turquelo, sou professora da área de Educação Especial do IFSC Campus Tubarão, estou atuando no curso como professora formadora. Sou uma mulher branca, com cabelos lisos e grisalhos, soltos, cortados acima dos ombros. Eu visto uma blusa bege clara, de lã, com gola alta, e eu estou na sala de trabalho, onde ao fundo há uma parede branca com uma janela de vidro. Boa noite, eu sou a professora Carla Garcia Luiz, sou uma mulher branca, de cabelos longos, lisos, pretos. Estou sentada no ambiente de trabalho, vestindo uma blusa laranja de gola alta e uso uma máscara também, porque estou extremamente resfriada. Atrás de mim há uma parede com tijolos e aparece parte de um mural com recados em tons de branco e verde. Boa noite, eu sou a professora Cláudia, também professora da área de Educação Especial no IFSC Campus Garopaba. Sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou com o cabelo amarrado,
uso óculos de armação preta e também estou com uma blusa de gola alta preta, porque está muito frio aqui no sul. Atrás de mim tem uma parede branca. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa aula inaugural desse curso, né, de uma temática tão importante para a nossa escola, para as nossas escolas. Muito obrigada. Boa noite, eu sou a professora Luciana Carrion Carvalho, da área de Educação Especial, no IFSC. Sou uma mulher branca, com cabelos medianos, coloridos, pintados, pretos, olhos castanhos, uso óculos de cor marrom e estou sentada frente ao computador e ao meu fundo está uma parede branca. Uma excelente noite, com grande satisfação, estamos iniciando, então, este curso. Boa noite. Então, feitas as apresentações, essas são as profs que estão aí no curso, né? Antes de a gente começar a fala da professora Mariana, não vou me alongar, porque a gente não quer perder nenhum minuto, tenho certeza que vai ser fantástico, como sempre é. E eu quero dizer para os alunos, tanto os alunos do curso FIC, né, dos estudos da deficiência, que é esse projeto que nós nos lançamos, né, nosso grupo de professoras, eu, Priscila, Carla, Cláudia e Luciana, nos lançamos aí em abril a participar do edital do RENAFOR, que é a Rede Nacional de Formadores do MEC, e fomos agraciados, então, com a contemplação desse curso nesse edital. De lá para frente, né, a gente trabalhou muito, né, tivemos dificuldades aí no caminho em função da demora na liberação da verba para o pagamento da equipe, né, e a gente teve a certeza só que ia sair esse curso de fato há 2 semanas atrás. E esses últimos dias têm sido muito trabalhosos, a gente tem se dedicado arduamente, quase que dia e noite, para conseguir colocar esse curso na rua. E quero dizer também aos alunos do curso presencial, que são meus alunos do campus, que estão assistindo hoje, porque contava com a aula deles, né, que vocês aproveitem muito. Esta é a professora Mariana Rosa, que eu tanto faço referência na sala de aula, que tanto me alegra estar conduzindo essa fala. Mariana, tu é uma das grandes referências para mim, né? Eles sabem, eles já te conhecem, todos os meus alunos, pela quantidade de vezes que eu referencio o teu nome dentro da sala de aula. E esse curso tem muito de uma coisa que lá atrás eu te ouvi falar. Vamos mudar a escola para não mudar de escola. E essa frase nunca mais, depois que eu ouvi pela primeira vez, saiu da minha mente e também do meu coração, porque eu acho que, querendo ou não, nós professores, né, a gente ainda, né, o romantismo que a área não quer que tenha, né, mas sem a romantização da educação, mas a gente trabalha também com o coração, porque senão acho que a gente não faz nada. Sem amor não há, né? Já fala Bell Hooks. E eu queria começar, então, dizendo que é uma alegria gigantesca. Eu estou até nervosa, assim, vim correndo do campus, porque eu estava dando aula à tarde, né? E vim para a gente fazer essa aula inaugural. Os alunos e todo mundo que nos ouve não tem, talvez, a noção da grandeza do que é esse momento aqui para a gente, para nós 5, porque foi árduo, de fato. Mas não só para nós 5, né? Porque atrás de nós aqui, nos ancorando, tem uma equipe brilhante, que desde o primeiro dia que a gente disse vai ter o curso, eles toparam e foram conosco, né? Agradecer aí, nominalmente mesmo, o nosso design gráfico, o André, que conseguiu transformar em imagens as palavras, a essência desse curso. E assim como estou cumprimentando o André, quero cumprimentar toda a equipe dos tradutores, o Lincoln, que é o rapaz que cuida da edição dos vídeos, os audiodescritores, a Carol, que faz a revisão da língua portuguesa, e a Silvana, que não pôde estar aqui, né, que é uma professora que é a supervisora do curso, que cuida das matrículas, dos acessos,
a diretora Eliana, do meu campus Palhoça Bilíngue, do IFSC, que também foi incansável lá no início para que a gente conseguisse sanar todas as pendências e que, de fato, esse curso acontecesse, né, que ele se tornasse uma realidade. E por que, né, a gente está falando assim, é só um curso, talvez alguns de vocês estejam pensando, nossa, mas é só um curso, né, só um curso de formação de professores, há tantos aí. Não, né, para a gente tem um simbolismo político muito grande, porque esse curso está trazendo uma perspectiva de ruptura, de que a gente comece a falar de um outro lugar. E quando a gente fez a proposta dessa aula inaugural, com certeza não tinha uma outra pessoa para convidar que não fosse a professora Mariana. Justamente porque essa frase que eu falei para vocês, que vem dela, né, é de autoria dela, para mim, representa muito e é a essência que eu quis buscar quando eu me lancei e convidei as meninas para irem comigo nesse edital. Então, esse curso, pessoal, Estudos da Deficiência na Educação, no Encontro com a Tecnologia Assistiva, ele vai buscar a ruptura mesmo com essa área da educação especial, que insiste ainda em capturar os alunos com deficiência para si, que insiste em colocar os alunos numa visão assistencial, por vezes. Então, quando vocês fizerem o acesso ao Moodle do curso, vocês vão poder ver que desde a imagem inicial do curso, né, que é a desfragmentação daquelas... vocês vão perceber lá, para os alunos que são do curso, que há uma imagem com fundo amarelo e uns quadradinhos roxos com a logo em branco, daquelas imagens que costumeiramente nós conhecemos como as marcas da deficiência, né, e que tem muito do modelo biomédico. Então, elas se desfragmentam, né, e esse desfragmentar é o que nós queremos propor nesse curso. Então, né, a gente buscou aí muitas referências, David Conner foi, né, um cara que representa aí essa saída desse lugar, esse olhar de um outro lugar, né, ele fala dessa insularidade que a educação especial ainda insiste em colocar os estudantes. Então, assim, pessoal, estou muito, muito feliz, tenho certeza que as meninas também estão, né, e é com imenso prazer, com imensa alegria que eu vou, então, passar e apresentar a professora Mariana Rosa, né, vou só abrir aqui rapidinho, que o meu celular fechou o que eu tinha falado. Então, a professora Mariana Rosa é mestranda no programa de pós-graduação em educação da FEUSP, na área de concentração de educação e ciências sociais, desigualdades e diferenças, na linha de pesquisa de educação especial. É mulher com deficiência, com histórico de ativismo em movimentos sociais, é integrante do coletivo feminista Ellen Keller e fundadora do Instituto Cowie. É também educadora popular e consultora em educação inclusiva, com experiência em formação de professores, elaboração de materiais pedagógicos, supervisão e assessoria à construção de projetos políticos pedagógicos em escolas da rede pública e privada. É também conselheira da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Então, com vocês, a palavra, professora Mariana Rosa. Muito obrigada. Muito obrigada, Ivani, pela apresentação aí tão generosa, né, e afetuosa. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, com esse encontro que está sendo planejado há algum tempo, com tanto cuidado aí pela Carla, pela Ivani, Eliane também, com quem eu tive conversando, e então sei que elas estão preparando tudo assim com cuidado ético, né, com a abordagem desse tema muito importante e muito raro, infelizmente, da gente perceber nos dias de hoje. Então, muito obrigada pelo convite, né, por poder estar aqui participando junto com vocês hoje. Eu fico realmente muito, muito feliz por isso. Vou fazer minha audiodescrição e depois vou só fazer umas perguntas para eu saber aqui como eu me organizo no tempo. Então, eu sou uma mulher de pele branca, eu tenho cabelos
ruivos atualmente, são castanhos originalmente, mas estão ruivos. Eu estou usando um óculos de armação marrom, batom vermelho, uma blusa branca, bege clarinha. Estou sentada e atrás de mim tem uma prateleira de livros, um detalhe de uma planta, umas lupas. Acho que em algum momento pode ser que dê para perceber isso, quem tem visão. E o meu sinal em Libras é esse aqui. Ivani, antes de eu me seguir aqui na apresentação que eu preparei, acho que eu esqueci de perguntar como ficam os comentários, a interação. Se a gente faz ao final, se faz durante, porque eu acho que aqui eu não consigo ver os comentários, né? Dependo de vocês, não é isso? Tá. Isso. O professor Júlio vai ajudando a gente, né? Mas eu também estou com um olho aqui no coisa, e a Priscila também, que a gente já fez um combinadinho antes. Então, qualquer coisa, mas pode tocar, só fala. Tá bom. E aí a gente vai até às 9, certo? Isso. Até às 9, tá. Então eu vou fazendo pausas aqui ao longo da apresentação para a gente poder também ouvir aí o que as pessoas estão dizendo. E aí eu queria incentivar muito as pessoas que estão assistindo para a gente driblar um pouco essa distância do virtual, né? Então que vocês possam usar bastante o chat para deixar seus comentários, questionamentos, né? Questões, discordâncias, divergências, convergências, enfim, fiquem bastante à vontade para usar o chat para a gente poder, de fato, dialogar. Eu queria começar propondo que vocês preencham um breve questionário, não são muitas perguntas, na verdade, são 2 só. Vocês vão apontar o celular para a tela. Quem não tiver com celular, eu vou colocar um link aqui, aí vou pedir que vocês que estão lá acompanhando o chat no outro lugar, coloquem o link lá. Mas é só para eu sentir um pouco quem são as pessoas que estão aqui com a gente hoje, para eu poder me organizar e seguir a minha conversa com uma contribuição um pouco mais assertiva aí com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, vai aparecer, antes de mais nada, deixa eu já copiar aqui só um instantinho, copiar o link. Eu vou colocar o primeiro link aqui no nosso chat interno, e aí vocês colocam lá, e eu vou colocar um QR Code na tela, e aí eu vou pedir que vocês, então, apontem para esse QR Code. Só um minutinho, lá vou eu, compartilhando a tela. Ai, peraí, gente, só um segundo. Vai dar certo, mas tem um pouquinho de paciência. Pronto, agora vai. Vamos lá. Tananã. Aqui, aqui. Muito bem. Tá aparecendo um QR Code aí, eu imagino. Se não tiver, vocês me avisam. Mas estou vendo a Ivani fazer que sim com a cabeça, então tá aparecendo. Aponta para a tela o celular, quem tiver no computador, quem estiver assistindo pelo celular, tem esse link. Aí é só clicar no link. Deve aparecer para vocês uma pergunta, certo? E eu vou pedir, então, que vocês... Está aparecendo aí uma pergunta para vocês? Me digam se está aparecendo a seguinte pergunta. O que entendo por deficiência? É essa pergunta que está aparecendo para vocês? O que entendo por deficiência? Se for essa pergunta que estiver aparecendo para vocês, eu vou pedir que respondam com uma palavra. Uma palavra. O que entendo por deficiência? Tenta escolher uma palavra que seja uma síntese, um símbolo daquilo que você entende por deficiência. E aqui, gente, não tem resposta certa nem errada. A gente está falando de percepções. Então, também não pensa muito. Coloca a primeira resposta que vem à mente. Combinado? Vou dar 10 segundinhos aí para vocês escreverem a palavra. Se por algum acaso tiver alguém com deficiência visual, clicando no link que está no chat, é possível acessar e colocar a palavra, ao invés de ler o QR Code. Vamos lá.
Ó, deixa eu ver. Tadã, já está aparecendo aqui os resultados. Vamos ver. Vou compartilhar com vocês a tela aqui com os resultados. Opa, perdão. Volta aqui. Muito bem. Deixa eu ver se tá... Vou parar e vou compartilhar com vocês agora a tela que tem os resultados, tá bem? Aí vocês, por favor... Tá bem. Eu aguardo mais um pouquinho, claro. Só deixar uma palavrinha para a gente poder... Ah, tá bonito aqui, tá formando uma nuvem de palavras para mim. Vocês vão ver já essa nuvem, mas é uma nuvem de palavras com as palavras que vocês estão colocando. E aí, por aqui, eu já estou vendo que eu posso adiantar bastante o que eu tinha preparado para falar, porque as palavras que vocês estão trazendo já me dizem de um entendimento das contribuições do modelo social da deficiência. Que bom. Mas vou esperar mais um minutinho, então. Podemos? Será? Vou tentar compartilhar a tela aqui, mesmo quem ainda não tiver terminado, não tem problema, porque é dinâmico, vai aparecendo enquanto vocês estão colocando, tá bem? Então, imagino que esteja agora aparecendo para vocês a nuvem de palavras. E aí, aquelas palavras que se repetem, ou seja, que foram ditas mais vezes, elas aparecem maiores na tela. Então, temos umas palavras maiores aqui. O que entendo, então, por deficiência? Condição, diversidade, diferença, inclusão. Essas palavras estão em destaque aqui. Aparece também com algum destaque limitação, necessidade, impedimento. São palavras que têm bastante destaque. Outras palavras que aparecem: falta, perda, déficit, ineficiência, incapacidade. O que entendo por deficiência, alguém colocou nada. Não diz nada a palavra ainda. Que bom também, né? Que a gente vai poder construir juntos algum significado. Espero eu. Despadronizado, identidade aparece também, ausência, disfunção, estou tentando ver se eu esqueci, carência, restrição, deixa eu ver se especial, superar barreiras, potencialidades, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, desordem, anormalidade, eu não sei se eu já tinha falado, preconceito, exclusão, empatia, situação, suporte, afeto. Ótimo. Dificuldades. Muito bem. Então, são essas as palavras que estão hoje aqui compartilhadas no nosso imaginário, né? Nas nossas crenças, naquilo que a gente pensa ou construiu de conhecimento, ou ouviu falar, ou, de algum modo, compõe o nosso repertório sobre o que é deficiência. Agora, vou parar de novo e vou fazer uma segunda pergunta para vocês, que é... Espera aí um minutinho. A segunda pergunta vou compartilhar de novo. Deixa primeiro eu pegar o link. Vai mudar o link, tá bem? Então, agora é um outro link.
deixando aqui no chat interno para vocês copiarem para lá, se for possível. E aí a gente vai para uma segunda... Para uma segunda pergunta, que agora é de múltipla escolha. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um novo QR Code. E aí a gente já vai encerrar essa etapa. Muito bem. Tem um novo QR Code, e aí vai aparecer para vocês uma nova pergunta. Tá certo? Eu imagino que a pergunta que vai aparecer para vocês é: qual o meu contato com o tema da deficiência? Aqui eu quero saber se você tem contato com o tema da deficiência, e tem algumas opções, porque esse tema foi abordado numa disciplina de graduação, ou num curso de pós-graduação, ou você teve contato na educação básica, seja estudando, seja por algum colega, ou se é pela convivência, você tem um parente, um filho, um primo, um pai, uma mãe, um namorado, um médico, um professor, alguém com deficiência que convive de maneira próxima com você, ou se não for nada disso, você marca outro. E se você tem mais de um desses aqui como alternativas que compõem o seu contato com a deficiência, pode marcar 2, tá? Então, escolhe 2 e pode marcar 2. Não mudou? Então, pera um minutinho. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Não está aparecendo uma nova pergunta, então está errado. Vamos lá, só um minutinho. Deixa eu fazer aqui. Posso ter errado aqui. Vamos de novo. Desculpa, viu, gente? Vou de novo, vou colocar o link aqui novamente. Não sei se vai ser o mesmo ou se vai ser outro. Acho que é o mesmo. Vejam se a pergunta agora mudou. Vamos de novo aqui para o QR Code. Vou compartilhar aqui novamente. Ok. Vejam se mudou, por favor. Então, a pergunta que deve aparecer para vocês agora é: qual o meu contato? Ah, estou vendo que agora mudou. Sim. Sim, estou vendo as respostas aqui. Ótimo. Agora sim. Obrigada. Então, uns minutinhos aí para vocês responderem e a gente poder seguir a conversa. E eu já agradeço demais a participação aí de vocês nessa. Entra lá. Ó, enquanto vocês vão respondendo, eu vou mostrando aqui as respostas para vocês. Olha, a maioria de vocês está dizendo que o contato vem pela convivência. Em segundo lugar, na educação básica. Em terceiro lugar, mas está oscilando aqui, né? Por uma disciplina na graduação. Em quarto lugar, curso de pós-graduação. E outros também aparecem ali pequenininho. Tá mudando ainda, porque vocês ainda estão respondendo, mas a convivência ainda está na liderança da alternativa que compõe o repertório de vocês sobre o contato com o tema da deficiência. Acho que vai se manter assim. Professora Mariana. Oi? Professora Mariana, peço a sua autorização para descrever essa imagem que está na tela, que é o gráfico, né? Qual o meu contato com o tema da deficiência em letras pretas? A gente tem um gráfico em forma de barras, são 5 barras, a primeira 16% em azul, a segunda 13% em rosa, a terceira barra 25% em vermelho, 36% em amarelo e 10% em verde.
Exato. A barra em amarelo, que está com 36%, ela diz da convivência. Então, a maior parte de vocês está dizendo que o contato com o tema da deficiência advém da convivência com pessoas com deficiência. Em segundo lugar, da educação básica, ou seja, foi na educação básica que esse contato aconteceu, por alguma razão. Muito bem. Obrigada a todo mundo que respondeu. Acho que a gente, com isso, já se conecta um pouco com a realidade de cada um, né? E com o que cada um traz para esse encontro de hoje, pelo menos um pequeno recorte para a gente poder fazer essa conversa. Bom, como vocês já sabem, né, pela apresentação que a professora Ivani fez, deixa eu colocar em modo de apresentação, um instantinho. Minutinho. Ué. A apresentação, pronto. Estava bem grande ali. Muito bem. Como a professora Ivani já me apresentou, né, no meu caso, o meu contato com o tema da deficiência, ele se dá por várias vias, né? Ele se dá por uma intenção de estudo e de pesquisa, organizados do ponto de vista formal, né, por meio da pesquisa acadêmica, e também do ponto de vista informal, por leituras, por aquilo que eu aprendo nos coletivos, nas organizações de pessoas com deficiência e aliados, das quais eu faço parte. Também pelo fato de eu ter me tornado uma pessoa com deficiência, eu tenho uma deficiência visual, sou uma pessoa de baixa visão. Por eu ser mãe de uma criança com deficiência, minha filha tem 11 anos. Enfim, por esse conjunto, né, de experiências, é que eu venho aqui compartilhar o que eu entendo, né, e o que os autores que eu escolhi para compartilhar com vocês aqui hoje esse conhecimento entendem por deficiência. E eu gosto de dizer isso porque, mais do que fazer uma apresentação do ponto de vista acadêmico, né, referenciada ali, com todas as pessoas indicadas, né, os autores, os debates, quem veio primeiro, quem veio depois, que é muito importante, é assim que a gente produz ciência. Não posso ignorar o fato de que muito do que a gente aprende sobre a deficiência vem, de fato, da convivência, e que boa parte das pessoas com deficiência não acessam o ensino superior a ponto de produzir um conhecimento cientificamente organizado, né? O percentual de pessoas de pessoas com deficiência que acessam o ensino superior é um pouco mais de 1%. Então, é muito baixo. Mas essas pessoas têm saberes que circulam, que são compartilhados, que nos afetam, que compõem aquilo que a gente é, que a gente sabe, que a gente aprende. Eu acho importante a gente referenciar essas pessoas, né? Na verdade, aquilo que a gente aprende, sabe, é muito mais do que aquilo que está no látis da gente, né? Então, eu gosto de dizer isso porque, historicamente, aí já trazendo aqui uma contribuição dos estudos da deficiência para pensar a escola do século XXI, historicamente, a escola vem estando muito submetida aos saberes do campo biomédico, quando a gente diz da deficiência, do recorte da educação especial na perspectiva inclusiva. O que quero dizer com isso se a gente pega os estudos as revisões de literatura, né, os estudos longitudinais, a gente vai perceber que boa parte dos estudos produzidos em pós-graduação na educação, né, referenciando a educação especial na perspectiva inclusiva, não são produzidos dentro da própria educação. Boa parte deles são produzidos por outras disciplinas ou áreas correlatas, majoritariamente do campo da saúde. E é óbvio, né, ou pelo menos é desejado, que os campos de saberes tenham complementaridades e que se apoiem e que a gente possa aprender, né, com eles. Mas o que a gente percebe é que dentro do recorte da deficiência,
dentro do recorte da educação especial enquanto modalidade transversal de ensino, a saúde tem uma certa sobreposição sobre a educação. É como se a gente tivesse que ter sempre uma palavra, como se o ato médico estivesse imposto àquilo que é próprio da pedagogia, próprio da educação. Então, o que os estudos da deficiência fazem é, de uma certa maneira, em primeiro lugar, eu entendo, devolver a humanidade às pessoas com deficiência, porque elas deixam de ser tratadas, na perspectiva dos estudos da deficiência, como uma categoria específica, como um tipo exótico de gente, e passam a compor aquilo que a gente entende por gente, de um modo geral. E aí, quando a gente fala de gente, a gente entende que é um conceito que inclui pluralidades e que cada ser humano que compõe o que é ser gente é um ser humano único, irrepetível, unívoco, né? Então, os estudos da deficiência já fazem essa primeira contribuição para a educação, que é recusar essa ideia de que é uma categoria específica dentro da educação, né? Porque se não é uma categoria específica de gente, não pode ser uma categoria específica dentro da educação, certo? E, além disso, reconhecer que se são gente, são sujeitos. Se são sujeitos, são pessoas capazes de aprender e de produzir conhecimento. Boa parte dos estudos da deficiência são produzidos, são resultado de processos de construção de conhecimento das próprias pessoas com deficiência, no Brasil e fora do Brasil. Quando a gente referencia os estudos da deficiência no campo da educação, a gente está contribuindo para combater o epistemicídio sistemático que acontece em relação aos saberes que são produzidos pelas próprias pessoas com deficiência. Porque no campo da educação a gente diz sobre a deficiência, a gente diz para os estudantes com deficiência, mas raramente a gente conversa com os estudantes com deficiência, ou a partir do que é produzido pelas próprias pessoas com deficiência. Então, quando a gente assume que há contribuição dos estudos da deficiência, há contribuições a serem feitas para a educação, a gente não só reivindica, reafirma a humanidade das pessoas com deficiência, como reafirma que os saberes por elas produzidos importam à educação e ajudam a gente a pensar a escola do século XXI, que é uma escola que pensa para organizar o currículo e não desvia dela ou tenta acomodá-la como se ela fosse uma anormalidade, um problema. Ainda sobre isso, e resumindo, para a gente poder seguir um pouquinho mais, né? É bastante comum, mesmo nos dias de hoje, que a educação especial ela seja uma disciplina específica num curso de pedagogia ou num curso de pós-graduação. Ou que, quando a gente decide se especializar em educação especial, que os cursos se organizem a partir de categorias diagnósticas, né? Então, vamos estudar sobre paralisia cerebral, vamos estudar sobre autismo, vamos estudar sobre trissomia do 21, né? Ainda com uma herança do modelo biomédico da deficiência. E aí a gente continua entendendo a educação especial como se ela fosse um capítulo à parte da educação de um modo geral. O que a gente busca com os estudos da deficiência é reintegrar. E mais do que isso, né, é fazer fissuras, é transgredir, é romper com aquilo que a gente entendeu e concebeu como educação, né, porque aquilo que a gente compreendeu e entendeu como educação historicamente é um modelo excludente, é um modelo que tem deixado pessoas de fora, né, que tem usado da hierarquia a partir de categorização de indivíduos para poder justamente decidir quem pode e quem não pode ser escolarizado. Então, o que a gente quer com os estudos da deficiência é que a gente possa discutir a educação de um modo geral, compreendendo a deficiência e aquilo que a gente convencionou chamar de educação especial como uma categoria transversal das discussões da educação, e não como uma categoria específica. Porque se a gente fica discutindo isso como se fosse uma categoria específica,
corre o risco da gente despolitizar essa conversa. O que significa despolitizar? Deixar de lembrar, deixar de perceber, deixar de considerar que isso está implicado em relações de poder, né, que determinam o lugar, que determinam a concepção que a gente vai ter, por exemplo, sobre educação especial. E aí a gente passa a estudar como é que age um estudante autista, como é que age um estudante com paralisia cerebral, como se fossem categorias fixas, homogêneas, que exigissem protocolos de intervenção. A gente deixa de pensar o ensino, a gente deixa de pensar se as salas estão lotadas, se o professor tem condições materiais para dar aula, se a gente tem tecnologias assistivas disponíveis, se há recursos acessíveis, se há estratégias diversificadas de ensino, ou se a gente está concebendo um projeto pedagógico, considerando um ideal de corpo, um ideal de aluno, né? Uma ideia a partir daquilo que a gente convencionou chamar de normalidade. A gente deixa de perguntar tudo isso e passa a focar apenas no estudante que é entendido como desviante, como problemático, né? E isso contribui para os estigmas, para os estereótipos, né? Para a despolitização de um modo geral. E mais ainda, se a gente deixa de entender a educação especial como uma categoria transversal dentro das discussões da educação, a gente também isola a nossa luta pelo acesso, à permanência e à participação dos estudantes na escola, desde a educação básica até o ensino superior. A gente isola e deixa de entender que as raízes que colocam os estudantes com deficiência para fora da escola, e mesmo que ele esteja dentro, né? Porque há muitas maneiras da gente produzir exclusão, muitas vezes, inclusive, dentro da própria escola. A gente deixa de entender que as raízes que promovem a exclusão desses estudantes, têm laços em comum com as raízes de opressão dos estudantes negros, periféricos, pobres, indígenas, quilombolas, que também estão discutindo as condições de permanência, participação e acesso à escola. Por isso, a gente não pode isolar o nosso debate do que seja o debate da educação de um modo geral, da mesma maneira que a gente não pode isolar a deficiência como se ela fosse uma característica individual, mais do que uma característica, né, mas como se ela fosse uma condição individual a ser sanada, tratada, endereçada. Estamos só aqui no primeiro slide, mas eu queria muito que a gente pudesse partir desse lugar, considerando, inclusive, a nuvem de palavras que vocês já trouxeram, né? E que falaram sobre barreiras, falaram sobre impedimentos, falaram sobre inclusão. A gente podia aqui só ficar na nuvem de palavras e discutir cada uma dessas nomenclaturas que vocês trouxeram para a gente pensar juntos como é que isso foi compondo a nossa maneira de pensar a escola. Muito bem, eu vou seguir aqui um pouquinho. Oi! Uma breve descrição do primeiro slide, então, intitulado Contribuições dos Estudos da Deficiência para Pensar a Escola no Século XXI, assinado por Mariana Rosa, IFSC, agosto de 2024. Esse texto está em preto e cinza, a gente tem uma margem à esquerda, e está ilustrada por grafismos em forma de setas, nos tons de azul turquesa e rosa. Essas setas apontam para o alto. Muito obrigada, isso mesmo. Bom, passando aqui para o segundo slide, eu trouxe uma frase de uma pesquisadora no campo dos estudos da deficiência, chamada Alison Kaffer. É provável que vocês já tenham tido contato com essa autora. E o excerto que eu trouxe para a gente pensar juntos aqui, juntos, né, com vocês todos, é o seguinte, é o que está escrito aqui na tela, eu vou ler com vocês. Minha cadeira de rodas e minhas cicatrizes aparentemente dizem tudo o que precisam saber. O meu futuro está escrito no meu corpo. Veja bem, minha cadeira de rodas e minhas cicatrizes aparentemente dizem tudo o que precisam saber. Meu futuro está escrito no meu corpo. Alison Kaffer.
junto com esse excerto, né, do livro dela, eu trouxe uma imagem do livro que está no canto superior direito da tela. O livro se chama Feminist Queer Creep. Então, tem um print aqui da capa do livro. E, enfim, eu trouxe a Alison para conversa, né, com a gente, para a gente poder pensar se isso faz sentido para a nossa realidade, né, para aquilo que a gente vivencia dentro das escolas, nos estudos que a gente produz sobre a educação especial na perspectiva inclusiva ou sobre a deficiência. Se a gente, de fato, percebe que a deficiência, aparentemente, informa tudo que as pessoas precisam saber. Se é como se a deficiência cravasse o destino das pessoas que têm essa condição. E aí, talvez, a gente possa pensar na função do laudo na escola, né? Que ainda que haja uma nota técnica específica do MEC, que é a nota técnica número 4, né? Que trata especificamente do laudo na escola, quantas vezes os professores, né, se apegam à suposta necessidade do laudo para dizer, para entender ou para imaginar o que deve ser a sua prática em relação àquele estudante. Será que é isso? Será que o laudo, assim como a cadeira de rodas e as cicatrizes, dizem tudo o que a gente precisa saber? Será que esse é o diagnóstico que cabe à educação? O que fica de fora quando a gente assume que essas características relacionadas à deficiência, sejam elas descritas por um médico ou explicitadas, materializadas na própria pessoa com deficiência, o que será que a gente perde quando a gente se fixa nisso, ou quando a gente assume que essas são as únicas informações de que a gente precisa para pensar o que vai ser daquela pessoa, né? O que será que a gente pensa quando uma pessoa tem uma deficiência que a gente considera grave, e aqui eu vou colocar o grave entre aspas, né? O que a gente imagina de futuro para ela? Ou qual é a nossa capacidade política de imaginar futuros para pessoas criticamente vulneráveis? Será que a gente dá conta de imaginar esse futuro? E se sim, como a gente imagina? Em que condições? Acho que é um pouco sobre isso o que os estudos da deficiência nos convidam a pensar quando a gente está falando da escola, né? Eu não sei se eu já descrevi o slide ou ficou algo de fora, mas se quiser descrever antes de eu passar para o próximo. Eu vou descrever rapidinho, então, que é um slide com fundo branco, o texto está em um cinza escuro, e os grafismos em formas de seta em amarelo, rosa e azul turquesa apontam para a direita. No alto, como a professora já tinha descrito antes, no alto à direita, um pequeno print da capa do livro. Muito bem, obrigada. Então, isso tudo, para a gente pensar aqui, né, o convite que eu queria fazer a vocês é a gente pensar que o que a gente entende por deficiência, imaginando de novo aquela nuvem de palavras que a gente construiu juntos aqui há poucos minutos atrás, né, o que a gente entende por deficiência tem estreita conexão com as relações de poder. Esse é um conceito, uma concepção que é bastante trabalhado pelo Tomás Tadeu da Silva, né? Ele trabalha esse conceito num texto que se chama A Produção Social da Identidade e da Diferença. Tem outros autores que também falam sobre isso, inclusive recomendo muito o livro do Haider, que se chama Armadilha da Identidade, Raça e Classe nos Dias de Hoje. Também faz esse debate, mas o que eu queria destacar aqui é a gente pensar a estreita conexão do conceito da deficiência com as relações de poder para a gente se afastar, tanto quanto possível, da ideia da deficiência descrita como um dado da natureza, que a gente ingenuamente descreve, né, como se a gente escolhesse palavras supostamente neutras e simplesmente descrevesse um dado da natureza. Não é isso o que é a deficiência
dentro da concepção que os estudos da deficiência nos fazem pensar, né? Ela não é um conceito que a gente observa, constata e descreve. Ela é um conceito que é fruto das relações de poder. Logo, ele é um conceito socialmente construído, disputado, atribuído, modificado, transformado continuamente. A maneira como a gente entende deficiência hoje é diferente da maneira como a sociedade de 30, 40, 60, 100 anos atrás entendia a deficiência. As palavras que a gente usa para dizer da deficiência hoje não são as mesmas que uma tribo indígena usa, ou que o povo oriental usa, ou que as pessoas da Idade Média usavam, né? Tem mudanças porque a gente está falando de construtos sociais. A gente está falando de algo que é fruto de disputa, né? Que não está aí simplesmente para ser descrito. Tem uma ativista coreana chamada Mia Mingus, que ela traz uma discussão que eu acho muito interessante, ela faz uma distinção entre o que é ser descritivamente deficiente e o que é ser politicamente deficiente. Então, ser descritivamente deficiente é, de fato, poder descrever aquela experiência. Ah, eu não enxergo, e eu, por não enxergar, eu preciso de uma lupa, ou preciso de um braille, ou preciso de alguém que faça audiodescrição. Enfim, estou falando aqui de uma maneira bastante superficial, mas descritivamente deficiente, perdão, é aquilo que qualquer pessoa que convive com a condição da deficiência é capaz de fazer, porque é só descrever a própria condição, certo? Ali dizer como se vive, vamos dizer assim. Politicamente deficiente, ela diz, não é qualquer pessoa que tem essa concepção, porque é justamente entender que a sua condição determina e é determinada, influencia e é influenciada pela sociedade, pelas relações de poder que nas quais a gente está inserido. Isso é politicamente deficiente. Então, não tem como a gente fazer um debate sobre deficiência a partir da convocatória dos estudos da deficiência que não passe por discutir relações de poder. Que não passe por discutir, por exemplo, o termo inclusão que a gente usa. Porque, veja bem, quando a gente diz, esse aluno é de inclusão, eu vou incluir, a gente parte do pressuposto de que existe um grupo naturalmente pré-estabelecido, ao qual seria dado o direito de decidir quem vai ser incluído, quem vai ser excluído, quem tem direito, quem não tem direito de acessar um determinado espaço. É isso que vem no bojo da palavra inclusão. No bojo da palavra inclusão está a palavra exclusão. Eu preciso incluir porque vivo numa sociedade que produz exclusões, né? E eu entendo, a partir das relações de poder, que existem grupos dominantes, grupos de pessoas que têm um poder assimétrico que determina quem é normal, quem é anormal, quem tem um comportamento aceitável, quem tem um comportamento inaceitável. Quem pode estar na escola, quem não pode, quem aprende, quem não vai aprender. Quais são as condições que vão ser ofertadas para um e não para outro. Tá certo? Esse é o convite que faz os estudos da deficiência. A gente pode dizer, essa é a diferença dos estudos da deficiência, por exemplo, para a abordagem médica ou biomédica da deficiência. Não necessariamente. A gente pode pensar a deficiência também do ponto de vista da saúde, sem perder de vista as relações de poder que implicam aquela condição. Por exemplo, vou dar um exemplo recente que aconteceu comigo. Eu fui visitar uma instituição aqui na cidade onde eu moro, vocês devem ter percebido que eu sou mineira, quem pode ouvir o meu sotaque. Eu fui visitar uma instituição e tinha uma criança de uns 8 anos fazendo uma sessão de fisioterapia e ela não ficava em pé. Se o fisioterapeuta fosse despolitizado, ou seja, se ele fosse
descritivamente fisioterapeuta, apenas fosse ter uma perspectiva descritiva da sua profissão, né? Ele ia simplesmente escrever lá, a criança não fica em pé porque ela tem paralisia cerebral, ela tem uma hipotonia e ela não fica em pé. Mas esse fisioterapeuta, ele está imbricado com as problematizações que os estudos da deficiência nos trazem. E aí ele problematizou, ele disse, ela não para em pé. Eu não sei, me parece uma criança desnutrida, me parece uma criança em situação de insegurança alimentar. Me parece que ela não tem de onde tirar força. Não é só porque ela tem paralisia cerebral, é também porque ela é pobre, é também porque ela não tem acesso à alimentação. É também por isso que ela está vivendo essa condição. E isso constou, né, do relatório que ele fez. Que, pensando na escola, né, o que a gente está deixando de fora quando a gente fica no descritivo da deficiência? O que a gente está deixando de fora quando a gente não pensa nas relações de poder que determinam qual é o estudante que aprende, qual que não aprende, qual que vai tirar nota boa, qual é o que vai ficar de fora, qual é o que tem um comportamento aceitável e qual é o que vai ser medicado? O que a gente está perdendo quando a gente não amplia as perguntas para pensar as relações de poder que estão implicadas no entorno de cada um dos estudantes e dos professores, e dos cantineiros, e dos porteiros, e das diretoras pedagógicas, diretores, coordenadores, enfim, de toda a comunidade escolar. Eu vou passar para o próximo slide, então vou esperar que você descreva de novo, por favor. Beleza. O que entendemos por deficiência tem estreita conexão com as relações de poder. Texto em letras pretas, relações de poder está grifado em bold, embaixo Silva, vírgula T, a produção social da identidade da diferença. Slide em fundo branco e os grafismos em formas de setas também apontam para a direita. Obrigada. É Kemi ou Kemi que pronuncia o seu nome? É Kemi. Kemi, tá bom. Obrigada. Kemi, obrigada. Muito bem, vou passar aqui para o próximo slide. Pessoal, se vocês não estiverem escrevendo aí no chat, deixa aí um comentário, por favor, do que vocês pensam sobre essa discussão, se isso faz sentido, se não faz, se estou chovendo no molhado, ou se estou pensando em algo que ainda não tinha pensado. Me conta aí, escreve aí nos comentários, por favor, que eu já, daqui uns minutinhos, vou parar para ler o que vocês estão dizendo. Bom, por falar em relações de poder, eu vou até passar um pouco mais rápido aqui, porque eu imagino que vocês já tenham tido contato com a conceituação do que seja capacitismo, né? O capacitismo é um julgamento moral que tem a ver com as relações de poder, por isso que ele está aqui aparecendo nesse momento na nossa conversa, né? Eu trouxe um conceito também de uma outra pessoa com deficiência, então a primeira que eu citei foi a Kaffer, agora eu estou citando a Anaí Guedes de Mello, né? Ela diz que o capacitismo é uma postura que advém do julgamento moral, que associa a capacidade unicamente à funcionalidade de estruturas corporais e se mobiliza para avaliar o que as pessoas com deficiência são capazes de ser e de fazer para serem consideradas plenamente humanas. E ela continua dizendo o seguinte: o capacitismo impede a consideração de que é possível andar sem ter pernas, ouvir com os olhos, enxergar com os ouvidos e pensar com cada centímetro de pele que possuímos. Também é a forma hierarquizada e naturalizada de conceber qualquer corpo humano como algo que deve funcionar, agir e se comportar de acordo com a biologia. O capacitismo é a tirania dos corpos capazes, hábeis, perfeitos, em detrimento dos corpos deficientes, aleijados, deformados, desviantes, de todos os corpos considerados abjetos pela corpo-normatividade, ou pela normofuncionalidade, ou pela ideia arbitrária do que é normalidade.
Ou seja, né, o capacitismo é a maneira que a gente aprende a hierarquizar as pessoas a partir daquilo que a gente entende que elas são capazes ou não de fazer. E esse entendimento tem a ver com o julgamento que a gente faz a partir da biologia, né? A partir do que a gente acha que está presente ou que está ausente no corpo. Ausência, falta, déficit, transtorno, são palavras que apareceram lá na nuvem de palavras, porque a gente aprendeu a olhar para a deficiência como essa condição da falta, do desvio, do problema, né? E não como um modo outro de funcionar, de ser e de estar no mundo. É um modo outro, nem melhor nem pior, é só outro. Não é tragédia, também não é a melhor coisa do mundo, é só um jeito. Entre tantos, tem esse jeito. O capacitismo interdita esse modo de pensar. E ele faz a gente compreender a experiência da deficiência e a materialidade do corpo defissa, né, para usar um termo que os estudos da deficiência também trazem, como um desvio, um problema. Então, e isso vai impregnando as palavras que a gente usa. Pode reparar, a gente está usando essas palavras, déficit, transtorno, a gente também usa retardado, né? Não tanto mais, mas a gente usa atraso, a gente usa desregulado, especial, necessidades especiais, específicos, enfim, a gente pode fazer esse exercício em conjunto depois para pensar todas as palavras que estão em torno do que a gente precisa nomear quando quer falar das pessoas com deficiência ou de artifícios, ferramentas, práticas relacionadas a esse público na educação. Pode reparar, a própria terminologia educação especial, ela é reveladora dessa herança, né? Enfim, para a gente, quando a gente diz atendimento educacional especializado, né? AEE, atendimento educacional especializado, o atendimento educacional que acontece no turno escolar, que é o professor dando aula para a turma toda, não é especializado? O que a gente chama de especializado? Só esse que acontece no contraturno para estudantes com deficiência. Haveria uma outra maneira da gente dizer sobre esse atendimento sem marcar essa especificidade como se ela fosse aquilo que foge à norma, aquilo que é atípico, para usar outra palavra da moda, né? Atípico. Como que a gente pode escolher palavras que situem a condição da deficiência no bojo, no guarda-chuva das possibilidades de ser, de estar no mundo, de aprender na escola, sem, contudo, também invisibilizar, né, ou tornar menos evidentes as necessidades e demandas desse público, porque essas características, elas têm sido interpretadas de modo a produzir desigualdades. Elas são só características, mas são interpretadas no mundo que a gente vive de modo a resultar em desigualdades. Então, a gente precisa olhar para elas, para poder olhar para elas, percebê-las, né? Não necessariamente olhar, percebê-las para produzir estratégias de enfrentamento. A gente não pode diluir isso numa coisa de que somos todos humanos, porque isso não vai dizer das opressões, das desigualdades que recaem especificamente sobre esse público. Mas como é que a gente faz isso sem reafirmar os estereótipos, sem reafirmar a ideia do desvio, do problema, do déficit, do transtorno, do específico, do exótico? Como a gente faz isso? Será que a gente tem capacidade imaginativa para isso? Será que a gente tem imaginação política para pensar essa outra escola, esse outro mundo, esse outro jeito da gente conviver, sem submeter, sem subalternizar, sem oprimir as pessoas por elas serem como são? Pode escrever, por favor, Kenny, para eu passar para o próximo?
É o slide que tem o título Capacitismo, o título está em azul turquesa, ele tem fundo branco, texto preto, e se mantém a estrutura das setas apontadas para a direita, em tons de rosa, turquesa e amarelo. Muito bem. Ou seja, né, o seu corpo inscreve a sua perspectiva de mundo e de escola, né? Não dá para dizer que o que a gente pensa do mundo e da escola não tem a ver com a materialidade do nosso corpo. Leonardo Boff diz isso, né? A cabeça pensa onde o corpo pisa, onde a bengala bate, onde a roda navega, né? Transita, onde o andador passa, né? É assim que a cabeça pensa. Pode descrever isso também, por favor, Kenny? Beleza. Professora, estamos a Mimi e eu dividindo a descrição. Esse slide, ele tem fundo amarelo, tem os grafismos na barra lateral esquerda, com as setas em direção apontando para cima. O texto, o seu corpo inscreve sua perspectiva de mundo, reticências e de escola. E o "e de escola" está grifado como se fosse um marca-texto azul. O texto está em preto. Obrigada. Bom, aí eu vou passar aqui para uma outra etapa da conversa, que é resgatar um pouco da história da escolarização de pessoas com deficiência. E antes de fazer isso, eu queria saber o que vocês estão pensando aí no chat. Será que vocês me contam, Ivani, e quem mais estiver por aí, se puder contar um pouquinho do que está no chat, dos comentários, antes de eu seguir aqui? Te conto. Nossa, tem muita coisa. Estamos aí no momento, 132 pessoas assistindo, né? Muito bom. E aí tem muito comentário aqui perguntando sobre algumas questões de ordem operacional, mas eu vou tentar achar aqui algumas perguntas que eu já fui vendo. A Juliana Rodrigues, ela está perguntando o seguinte: a questão da educação hoje coloca em questionamento o laudo, diagnóstico e até duvida da deficiência. Infelizmente, a luta hoje é por respeito. O que devemos questionar e o que eu posso contribuir? Tem mais perguntas, não sei se tu quer que eu te faça em bloco ou... Pode ser o bloco. Vou anotar aqui para eu poder comentar. Tá, aqui tem a da Adriana Paixão, pergunta: seria o AEE, por ser uma atividade exercida por um profissional especializado no trabalho pedagógico com alguma deficiência ou transtorno de desenvolvimento? E aí, professora Heloísa, ela completa: sem dúvida que o AEE requer profissionais qualificados, fora isso, dispostos e comprometidos. Vou deixar tu responder, Mariana, e vou ir vendo, porque é tanto o chat que está passando por cima aqui, tá? Tá bem. Bom, eu vou fazer de trás para frente, né, nessa história do AE. Não há dúvida que o AE, de fato, é um serviço especializado. A minha pergunta é por que a gente marca como especializado só o serviço que diz respeito às pessoas com deficiência? Não é especializado o serviço para educação quilombola, indígena, de crianças negras, periféricas, brancas, de classe média, não é especializado? Percebe? Eu acho que eu penso que essa terminologia ainda está muito impregnada da ideia de que estamos nos referindo a tipos muito específicos de gente que requerem um saber muito específico, e não como um conjunto de características e de modos de ser e de estar no mundo que estão no mesmo pé de igualdade, né, que qualquer outro. E aí, para eu ser um bom professor, eu tenho que saber dar aula para todos e para cada um indiscriminadamente, incondicionalmente, né? Mas é uma conversa para a gente aprofundar. E sobre o laudo, eu entendo, a gente de fato ainda está lutando muito por acesso, inclusive, né, ao laudo. Muitas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, periféricas, pobres, elas sequer têm um laudo, um diagnóstico, né? Quanto mais acesso a um tratamento, vamos dizer assim,
se é o caso, né? Se é necessário um encaminhamento de saúde. E é justamente por isso que na escola o laudo não deveria ser decisivo para a gente ofertar os serviços educacionais, né? Porque se boa parte da população sequer tem acesso aos serviços de saúde para ter direito aos seus laudos e diagnósticos, como é que a gente coloca isso como critério para ofertar um serviço de educação? A gente está, então, estabelecendo uma barreira para o ensino, a gente está reproduzindo a opressão, a gente está produzindo desigualdade no acesso à educação. E será que é mesmo esse o diagnóstico que é imprescindível para a escola? Qual é o diagnóstico que interessa à escola? Qual é o CID daquele estudante? Ou quem é esse estudante? O que ele já sabe? Do que ele gosta? Como ele gosta de aprender? Como ele constrói as suas relações? O que faz com que ele engaje? E o que o desengaja, né, quando a gente está falando de atividades coletivas em sala de aula? No que ele contribui com a turma? Não seria esse o diagnóstico que interessa, o diagnóstico justamente pedagógico? E como a gente está muito fixado na ideia de que as pessoas com deficiência são tipos muito exóticos e específicos de gente, a gente fica obcecado pelo laudo, pelo relatório, pelo diagnóstico médico, como se ele fosse determinante para a conduta do professor? É para a gente pensar aqui mesmo, né? Será que é isso? Bom, vou seguir mais um pouquinho e volto para ver mais comentários, tá bem? E aí eu queria trazer aqui para a gente se lembrar ou saber, né, um pouquinho da história da escolarização de pessoas com deficiência desde o Brasil Império, tá? No Brasil, não havia nenhum tipo de atendimento, fosse ele clínico ou educacional, para pessoas com deficiência durante todo o período colonial. Nessa época, as pessoas com deficiência eram confinadas pela família e, em caso de desordem pública, recolhidas às santas casas ou às prisões. Só em 1841, aí já falando do Império, onde eu queria chegar, é que foi fundado o primeiro hospital destinado aos que se chamavam de alienados, que é o Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro. E o primeiro atendimento na área educacional ocorreu no mesmo período, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que hoje é o Instituto Benjamin Constant, né? Isso lá em 1854. E também, nessa época, do Instituto dos Surdos Mudos, que é o atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, em 1856. Ou seja, a primeira sala de aula para estudantes com deficiência, chamados alienados naquela época, foi dentro de um hospício. Não podemos ignorar de onde a gente partiu e como a gente chegou até aqui, né? Por favor, pode fazer a descrição. Então, professora, o slide ele mantém o padrão em fundo branco, com o texto preto, as setas apontando para a direita, as setas coloridas, amarelo, rosa, turquesa, e no canto inferior esquerdo, a gente tem uma pintura que retrata um prédio antigo, com 2 pavimentos, a fachada é toda coberta pelas janelas em arco, tanto do primeiro andar quanto do segundo. Esse prédio, ele tem um caminho de terra diante dele, onde estão ali algumas pessoas, e também um homem puxando um carro de bois, ao fundo, os contornos de um morro, de uma montanha. Perfeito. Obrigada. Bom, seguindo mais um pouquinho, aí saindo do Brasil Império e chegando no início do século XX, tá? Mais ou menos 1920, 1930. Nesse slide tem uma foto de uma mulher loira, branca, de óculos, uma roupa, uma saia, uma roupa meio dourada, assim, dá para perceber que é uma roupa mais chique, vamos dizer assim, né? Uns sapatos dourados, uma mulher distinta, né? E essa mulher é a Helena Antipoff, bastante conhecida também por quem estuda a educação especial. Helena Antipoff
ela foi uma das responsáveis por trazer para o Brasil, implementar no Brasil, os famosos testes de Binet, que o campo da psicologia conhece bem. A gente vai falar desses testes. Qual era a ideia por trás disso? E aí, não posso deixar de dizer que isso é fruto de um modo de pensar de uma época. Naquela época, isso era muito avançado. Naquela época, isso era o que havia de mais moderno, né? Então, se dizia que, em nome de uma razão idealizada, a escolarização do aluno com deficiência significava que a gente só ia poder admiti-lo em turmas comuns, em salas de aula pronto, né, para acompanhar os demais colegas nas atividades. E aí só alguns ingressavam. Quando não alcançava essa racionalidade desejada, esse estudante permanecia fora, numa classe especial, né, numa classe separada, dentro da escola regular ou fora nas escolas especiais. Era assim que operava a lógica dos anos 30, e aqui muito focado na deficiência intelectual, tá? Era a bola da vez, vamos dizer assim. Vou passar para o próximo, se quiser descrever. O slide ele tem fundo branco, ele não tem mais os grafismos com as setas, ele só fundo branco, texto em preto, anos 30 é o título, e à direita a figura feminina que a professora descreveu. Obrigada. Aí, nesse slide agora, a gente tem um print de um teste de Binet. Como era feita essa categorização, que na época era considerado o auge do avanço, né? Então, a gente está falando de mais ou menos 100 anos atrás. E importante dizer, práticas baseadas em evidências. Isso aqui é considerado ciência, tá? Ciência não é neutra, né, gente? Então, não podemos nos esquecer disso. O que a ciência produzia nessa época? A ciência produzia uma classificação das inteligências a partir de um teste com questões definidas arbitrariamente, os testes para medir o QI dos estudantes. E aí, a partir da medição do QI, as pessoas eram classificadas. Essa classificação poderia ser na categoria gênio, inteligência muito superior, inteligência média superior, inteligência média ou normal, retardado mental, débil mental, cretino, imbecil e idiota. Essas eram as nomenclaturas para a gente dizer sobre a inteligência, a suposta inteligência a partir dos testes de Binet, para dizer lá, então, da inteligência das pessoas. E aí, essa classificação indicava qual era a estratégia que a gente ia adotar em relação à escolarização. Se essa pessoa ia ficar retida em casa, se ela ia para uma escola especial dia, se ela ia para uma classe especial, se ela ia frequentar uma sala de recursos, se ela ia ter um professor itinerante ou se ela ia ter direito a uma sala de aula comum com um professor consultor, tá? Então, se a classificação do QI era baixa, ela ia para um ambiente mais restritivo, ou seja, dentro de casa. Se a classificação de QI era mais alta, ela podia estar num ambiente menos restritivo. Ou seja, a gente aqui classificava o que era chamado de grau de excepcionalidade, que hoje a gente diria, talvez, nível de suporte, talvez grau de dependência, talvez se é mais ou menos atípico, não sei. A gente continua fazendo categorizações similares a essa, né? Mudando ligeiramente a concepção, mas essas categorizações persistem. Pode escrever, por gentileza. Então, o slide está dividido em duas metades, dois lados, esquerda e direita. Na esquerda está a classificação por QI, por itens, né? O QI mais de 140 relacionado ao gênio e o mais baixo, abaixo de 25, relacionado ao idiota.
No gráfico, no esquema da direita, a gente tem um triângulo invertido, que varia do nível mais alto, sala de aula comum, professor, eu não consigo ler muito bem. Professor consultor. Professor consultor, e o nível mais baixo é instituição residencial. Isso. O lado esquerdo do triângulo fala sobre o ambiente de aprendizagem, do menos ao mais restritivo, e o lado direito, perdão, o primeiro era o esquerdo, e o lado direito fala sobre o grau de excepcionalidades do nível superior. Eu não consigo enxergar, professora, é um grave e menos grave, seria? O de cima ali tá mais apagadinho mesmo. Né? Nem eu tô conseguindo ver, mas é isso. Do grave talvez ao normal, né? Perfeito. Obrigada. Acho que é importante dizer que entre os que são considerados com QI normal ou superior, se há mais estudantes com QI normal, considerado normal ou superior, pode ter mais estudantes na sala. O número de crianças é proporcional ao QI. QI normal ou superior, muitas crianças. QI de idiota, de imbecil ou de cretino, você vai reduzindo o número de crianças a quase nada. Poxa, eu vejo isso acontecer mesmo hoje, né? Ao invés da gente questionar as salas de aula superlotadas, as condições materiais de trabalho do professor, a gente fica querendo estabelecer quantos estudantes com deficiência podem ter na sala, né? É a mesma lógica, de novo. Não vou me deter nesse próximo slide, vou pular para esse próximo aqui, olha. Então, a gente chega nos anos 50 e 60, só resgatando, a gente falou do Brasil Colônia, do Brasil Império, da primeira sala de aula dentro de um hospício, aí a gente chegou no século XXI, anos 30, com os testes de Binet para classificar a inteligência e com isso dizer quem poderia ou não estar na escola, num período em que boa parte da população era analfabeta, diga-se de passagem. E isso persiste até os anos 50, 60, quando são fundadas as APAEs. Na verdade, a APAE, a primeira APAE, é fundada em 1954, com o objetivo de promover o bem-estar e o ajustamento social dos excepcionais, atenção às palavras, ajustamento social dos excepcionais, atendendo-os em todas as idades e etapas de sua vida e em todos os espaços sociais que ocupassem. Ou seja, é uma instituição totalizadora. Por que ela tem esse objetivo aqui nos anos 50 e 60? Porque a gente vinha de uma sociedade que deixava aqueles que eram considerados inaptos dentro de casa. Eles não podiam sair, não tinham acesso à escola. Então, vamos criar uma instituição para onde essas pessoas possam ir, para que a casa não seja o único destino dessas pessoas, o único espaço que elas podem frequentar. Assim nasce a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Lembrando que em 1954 as pessoas com deficiência sequer eram mencionadas na Constituição Federal. Portanto, tudo que era pensado aqui é a partir de um caráter assistencial mesmo, né? E aqui a ideia era substituir a escola. Eu vou oferecer tudo que essa pessoa precisa, saúde, educação, assistência social, na perspectiva da filantropia, do assistencialismo, por tempo indeterminado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da história das APAEs, que começam como instituições filantrópicas, instituindo espaços em substituição à escola, num período em que o Estado se eximia dessa responsabilidade, e terminam, né, ou continuam, não terminaram, continuam nos dias de hoje, funcionando como empresas. Não é mais aquela instituição filantrópica que a gente conheceu lá atrás. Elas funcionam numa lógica empresarial e não podem mais substituir a escola, porque a nossa Constituição Federal já não prevê mais isso, mas disputam o mercado de outro modo. E a gente pode entender isso melhor lendo o livro da professora Januse e da professora Caiado. O livro se chama APAE, 1954 a 2011. Convido vocês à leitura. É um livro bem fininho, curtinho, e rapidamente a gente tem um panorama, né, sobre as APAEs.
descrito. Perdão, eu avancei sem a descrição. Vamos lá. Slide com fundo branco, volta as setas apontando para a direita na lateral do slide. Anos 50 e 60, que é o título do slide, aparece grifado em amarelo e o conteúdo do texto está em preto. Aí eu trouxe aqui um excerto também, um trecho de um texto do Rubem Alves. O texto se chama Inúteis. É um texto da década de 70, ou seja, pouco depois da fundação das APAES e ainda antes da Constituição Federal de 88, que já traz a deficiência como uma categoria transversal na Carta Magna, né? O que esse texto do Rubem Alves diz? Ele diz assim, olha, e tudo ia bem até que aparecia o ideólogo da educação dos excepcionais, para explicar que daquela forma esperava-se que as crianças viessem a ser úteis socialmente. E eu fiquei a me perguntar se não havia uma pessoa sequer que dissesse coisa diferente. Que aquelas escolas não eram para transformar cegos em fazedores de vassouras. E nem para automatizar os mongoloides para que aprendessem a pregar botões sem fazer confusão. Será que é isso? Eu sou o que eu faço? Ali estavam crianças excepcionais, não seres, que virariam seres sociais e receberiam reconhecimento público se, e somente se, fossem transformados em meios de produção. De novo, aqui o recorte é nas pessoas com deficiência intelectual. Hoje, a gente poderia facilmente adaptar esse texto para pensar o autismo. Pensar em como automatizar o comportamento dos autistas, para que eles façam menos confusão na sala de aula, né? E aqui aparece uma imagem de uma oficina numa APAE, né? Como a gente sabe, as APAEs não dão acesso ao currículo, enquanto esse acúmulo do conhecimento da humanidade, né? Não é o currículo comum que é discutido na APAE. Então, são oficinas, né? E aqui é uma oficina com enfeite de Natal, nessa imagem. Pode descrever, por favor. O slide, então, tem fundo branco, texto preto, é ilustrado à direita pela fotografia de um homem ajoelhado no chão, separando pinhas tingidas de verde ou de vermelho. Ele separa as pinhas e coloca numa caixa, e ao lado dele a gente tem espécies de vasos com bolas que acomodam, que apoiam bolas coloridas em verde e vermelho. Esse homem, ele é branco, com cabelos curtos, e se a professora me ajudar, eu acho que na manga da camisa dele tem a identificação de que ele é Da APAE. Da APAE, isso. Isso. Obrigada. Muito bem. Avançando aqui mais um pouquinho. Opa. Aí, trouxe aqui um outro trecho para dialogar com o Rubem Alves. Esse trecho é da professora Maria Aparecida Moisés. Maria Aparecida Moisés é uma médica pediatra da Unicamp. Ela tem esse livro que se chama A Institucionalização Invisível, Crianças que não aprendem na escola. E ela diz o seguinte: de uma forma intencional, dizer que uma criança tem certo tipo de transtorno ou déficit ou desvio significa dizer que ela possui alguma desordem que deve ser objeto de intervenção da medicina. A medicina identifica, a medicina intervém, logo, a medicina domina. Ao dominar signos e sentidos, a medicina coloca à margem os outros saberes. Para desmedicalizar os nossos olhares, é preciso compreender o discurso médico sobre a infância e as suas experiências de escolarização, não como um progresso no campo científico, mas como uma construção discursiva que se pretende hegemônica na sua forma de intervenção e de controle do campo educacional, espelhando, inclusive, o que acontece na interpretação da própria condição da deficiência, né? Aqui não preciso me alongar, porque está tudo dito. Leiam esse livro da professora Cida Moisés, se ainda não o fizeram. Vale muito a pena, é fruto da tese de doutorado dela.
E acho que é uma discussão bastante atual. Pode descrever, por favor. Slide com fundo branco, texto em preto. No alto à direita, a capa do livro da professora Cida Moisés. É uma página, o branco predomina na página e uma espécie de papel amassado, como se fosse jogado no chão. A institucionalização invisível, aí o título fazendo referência aqui no print da capa do livro. Perfeito. Ou seja, né, como é que a gente desumaniza, desconfigurou um pouquinho, como é que a gente desumaniza as pessoas com deficiência na sociedade que a gente vive, como é que a gente vem produzindo essa desumanização há séculos, né? Os parâmetros para desumanização estão baseados nessa crença de que haveria características que são essenciais à qualidade de vida, né? De novo, a gente reduz ao indivíduo o que ele precisa para viver tem que estar nele, né? E isso é usado para justificar estratégias higienistas, eugenistas, né? Como aborto, esterilização em massa, suicídio assistido, ou estratégias também mais sutis, como patologizar alguns sintomas, algumas diferenças, medicar, né? Esses sintomas ou diferenças. Então, os sistemas culturais em que a gente está imerso, eles ditam como ser bem-sucedido e o que fazer com as vidas que desafiam esses padrões. E como a gente está estruturado numa sociedade que valoriza o capital, né? Capital é a medida de valor das pessoas e da humanidade, a gente pode dizer que a deficiência, ela rompe com 3 pilares muito importantes do capital, que são beleza, inteligência e produtividade, né? As pessoas com deficiência são consideradas feias, né, estranhas, exóticas, são consideradas incapazes, né, idiotas, cretinas, e são consideradas improdutivas ou ineficientes, né, outra palavra que também apareceu. E isso rompe com aquilo que sustenta o capital. Então, elas não têm serventia para a sociedade que a gente vive. Elas são inúteis, como disse o Rubem Alves, né? E inúteis, elas não podem, então, ter valor, né? Elas não têm valor. Isso, gente, fica explicitado nas carteiras de trabalho, aqui para dar um exemplo, né? Carteira de trabalho é uma coisa que está ficando obsoleta, né, no mundo de hoje, no mundo de hoje da uberização do trabalho, né? As pessoas trabalham 14, 16 horas por dia sem carteira assinada, nos aplicativos, entregando comida, fazendo transporte de pessoas, mas teve uma época que direito trabalhista era importante, né? E aí, quando a pessoa se acidentava, né, no trabalho, em geral, ela passava por uma perícia do INSS e, dependendo da condição adquirida após o acidente, ela ganhava um carimbo na carteira que dizia que ela era incapaz, atestado de incapacidade, né? Inapto, incapaz. Inválido, né? Aposentado por invalidez. Vamos pensar sobre isso? O que é ter um carimbo na sua carteira de trabalho que diz que você foi aposentado por invalidez porque você adquiriu uma deficiência? Aposentado por invalidez. Você não tem valor, como diz Rubem Alves, porque você não é capaz de produzir para o capital. Você não tem valor. Aposentado por invalidez. É o testemunho da estratégia de desumanização das pessoas com deficiência. Pode descrever, por favor. O slide tem fundo branco, texto em cinza e é ilustrado pela carteira de trabalho aberta, com 2 páginas, né, 2 registros, com carimbo. O primeiro registro da página à esquerda vai de abril de 2011 a abril de 2013, e o segundo registro na página da direita vai de fevereiro de 2014 a novembro de 2016.
os detalhes eu não consigo pegar por aqui, mas possivelmente, né, professora, estejam relacionados a essa informação que a senhora traz sobre aposentadoria por invalidez. Acho que são os salários aqui das pessoas. É só uma carteira de trabalho para ilustrar a conversa aqui. Obrigada. Eu vou apressar um pouquinho por conta do horário, porque eu quero ouvir vocês também, mas já fechando e chegando aqui no modelo social e na escola de novo, tá? Tudo isso, né, a gente pegar lá desde Brasil Colônia, impérios, século XX, década de 20, 30, 50, 60, para a gente dizer que até pouco tempo atrás, o futuro das pessoas com deficiência, o futuro da deficiência, era entendido muito mais em termos de pesquisa médica, de tratamentos individuais, de assistência familiar, do que de aumento de apoio social ou de transformação da sociedade. A hierarquização dos corpos era usada como justificativa para distribuir de maneira desigual o cuidado, os recursos, ou seja, a gente lançava a mão do capacitismo para a gente hierarquizar e oprimir, produzir desigualdades em relação às pessoas com deficiência. Eu estou falando no passado para ser aqui coerente com a linha do tempo, mas a gente sabe que isso não ficou no passado, né? Que isso nos atravessa nos dias de hoje. Várias dessas concepções que estão, inclusive, marcadas na década de 20, de 30, de 50, elas persistem nos dias de hoje. Como a gente falou, o que a gente entende por deficiência está intrinsecamente relacionado com as relações de poder, está inserido nas relações de poder. E há disputas, essas disputas continuam, né? E essas concepções também. Pode descrever, por favor. Slide com fundo branco, com os grafismos das setas em amarelo, rosa e azul turquesa apontando para a direita, o texto está em cinza. Obrigada. Bom, e aí, quando a gente chega em 2007, 2008, ou seja, viramos o século para o século XXI, a gente tem uma mudança importante na escolarização das pessoas com deficiência, que faz com que esse tema seja importante nos dias de hoje, pouco mais de uma década depois, né? Então, de 2007 para 2008, foi a primeira vez na história das pessoas com deficiência em que o número de matrículas de estudantes com deficiência foi maior nas instituições, nas classes e nas escolas comuns, do que nas instituições segregadas. E desse ano em diante, de 2008 em diante, sempre ascendendo o número de matrículas de estudantes com deficiência na escola e sempre decrescendo o número de matrículas de estudantes com deficiência nas instituições segregadas, as famosas APAES e similares. Isso mudou em 2008, quando a gente tem a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. 2008, gente, é uma piscada de olhos quando a gente pensa em tempo, né, na perspectiva histórica. Olha quantos anos, quantos séculos acumulando um modo de pensar, de fazer, de agir a partir de uma determinada concepção da deficiência, face a 8, 10, 15 anos em que a gente está tentando pensar a escola de outra maneira, a partir de uma política pública que induz essa transformação, mas que sozinha não dá conta, até porque, né, quando chega em 2016, essa política é descontinuada, ela continua vigente, mas os investimentos nos programas que a sustentavam, eles vão cada vez mais sendo não só zerados, como desmontados, né? E a gente ainda não deu conta de retomar isso a todo vapor. Que isso significa que boa parte, mais da metade das escolas brasileiras não ofertam atendimento educacional especializado, por exemplo, no contraturno, não tem acessibilidade, né? Tem uma defasagem importante na formação de professores, não abordam a educação inclusiva nos seus projetos político-pedagógicos, e quando fazem, nem sempre referenciam um modelo social de deficiência. Então, a gente tem uma lacuna importante que tem a ver com esse processo de transformação que foi iniciado, mas que não se consolidou. E as disputas continuam, porque
tem muito interesse envolvido em fazer a gente acreditar que a escola está falida, que a escola não é boa para estudante com deficiência, que a gente precisa colocar o recurso A ou o serviço A, B, C, D, individualizando o atendimento do estudante com deficiência dentro da escola para criar nicho de mercado, e a gente daí não discute as condições materiais da escola, dos professores e do nosso fazer coletivo na educação. Isso é uma outra conversa, daria muita discussão aqui, mas acho importante a gente está falando de relações de poder, a gente está falando de disputas, a gente precisa localizar a mudança no tempo histórico. Pode descrever, por favor. O slide intitulado Anos 2000, assinalado em amarelo, é um gráfico no formato XY. O vetor Y é o vetor vertical, que vai de 0 a 1 milhão. O vetor X é o vetor horizontal, que vai de 2003 a 2015. Os segmentos de linha são azuis, que correspondem ao total. O segmento verde corresponde à classe comum e o segmento laranja à classe escola especial. Os segmentos laranja e verde se entrecruzam por volta no intervalo entre o ano 2007 e 2008, e essa intersecção está assinalada como política pública. Perfeito, obrigada. Eu esqueci de mencionar, esse gráfico é um print do censo escolar, tá bem? Esse dado está disponível no site do INEP. Eu vou avançar mais rapidamente agora, mas para dizer que o que vem junto com essa discussão da política pública lá de 2008, que promove o acesso dos estudantes com deficiência à escola, né? Na verdade, essa política pública vem no lastro do que os movimentos sociais foram conquistando desde as assembleias constituintes até, ou passando pela Constituição de 1988, que, como eu disse, passou a tratar das pessoas com deficiência não como um capítulo específico, mas trazendo a deficiência como uma categoria transversal na Carta Magna. E isso é fruto da luta, da incidência dos movimentos sociais de pessoas com deficiência. A gente pode aqui fazer uma série de críticas, né? Esses movimentos no Brasil eram majoritariamente formados por pessoas brancas e de classe média, então a gente tem muito que avançar nos debates que foram propostos nessa época, mas a gente não pode deixar de assinalar que são as pessoas com deficiência organizadas que foram tensionando para que a legislação pudesse dar conta de endereçar os seus anseios e o seu direito de ser considerado sujeito, né, na sociedade. Pode descrever, por favor. Slide com fundo amarelo, os grafismos das setas ficam à esquerda e apontam para cima, o título aparece em branco, Invenção do Possível, Movimentos Sociais e Constituição de 1988 é um texto em preto, e à direita uma foto de manifestantes que seguram uma placa perguntando quando o deficiente terá vez. Algumas pessoas nessa foto são pessoas negras, e é uma foto que lembra ser uma foto da década de 80, pela qualidade da fotografia. Perfeito. Bom, e aí com a Constituição de 88, a gente tem o conceito de deficiência que espelha ou que deriva do próprio modelo social de deficiência, né? Que é o que a gente o que os estudos da deficiência nos ajudam a pensar. Então, de acordo com a nossa Constituição, né? E de acordo com os estudos da deficiência, quando a gente fala em deficiência a partir do modelo social, a gente entende que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, a deficiência não é uma característica individual tão somente, né? Ela não é
algo que está localizado apenas no corpo do indivíduo, ela é aquilo que acontece no encontro entre um corpo que tem determinadas características e um ambiente, uma sociedade, um mundo que produz barreiras para esse corpo. Pode descrever, por favor. O slide tem fundo branco e é ilustrado por uma foto que retrata 4 crianças numa pista atlética. 2 delas usam próteses na altura das pernas. Uma delas tem apenas o antebraço, apenas o braço direito, e a outra menina eu não consigo identificar. O trecho da Lei Federal 6.949, ele está aplicado em uma caixa verde sobre a foto. Obrigada. Ou seja, o que essa concepção de deficiência, que é lei no Brasil, então não é só uma opinião, né? É lei. O que ela faz é nos ajudar a diferenciar o que é lesão, o que é impedimento, do que é a experiência da deficiência. Ou seja, a lesão, o impedimento, eles são da ordem do corpo da pessoa, né? Então, uma pessoa pode ter uma deficiência visual, ela pode ter um outro jeito de funcionar o cérebro, ela pode ter uma disfunção neuromotora, isso é do corpo dela. Mas isso não deveria significar desvantagem, desigualdade ou empecilho para ela participar da sociedade. Essa situação que impõe barreiras e que faz com que essas pessoas não tenham acesso ao cuidado de que precisam para viver, para mediar suas demandas, aos recursos, às tecnologias de que precisam para experimentar uma vida com autonomia, e essa situação é que a gente chama de deficiência. Pode descrever, por favor. O slide tem fundo cinza, letras em branco, e tem 4 pictogramas, um que representa a cegueira, um olho com uma barra, um que representa a surdez, um ouvido com uma barra, células em braille e uma pessoa em cadeira de rodas. Então, o que é essa concepção que também é pesquisada, estudada, problematizada, né, nos estudos da deficiência, o que essa concepção nos faz pensar é que, no campo da educação, o que a gente precisa pensar não é o estudante com deficiência que chega com seu CID, com seu diagnóstico, com seu laudo, com as suas questões, com suas dificuldades, não. O que a gente tem que pensar é o ensino, é a escola, é o ambiente, são as relações, porque é ali que será produzida ou não a experiência da deficiência. É ali que será produzida ou não a capacidade de aprender ou a incapacidade de aprender. Né? A gente não pode tomar de maneira isolada a deficiência, porque isso significaria desimplicar a escola daquilo que ela precisa garantir ou produzir para se transformar. E aí, desculpa, eu avancei. Gente, peraí, avancei muito aqui. Era esse, né? Não, já foi descrito, desculpa, acho que já foi. Então, retomando, reafirmando a necessidade da gente politizar a deficiência para entender, portanto, que ela está implicada nas relações de poder e que essas relações, as suas suposições e os seus efeitos não são dados imutáveis, estão sujeitos à nossa ação transformadora, estão abertos à nossa dissidência, estão abertos ao debate e, portanto, não estão escritos em pedra, né? A gente pode modificar a maneira como a gente entende, portanto, a maneira como a gente faz o ensino, a escola, as relações na comunidade escolar. Pode descrever, por favor. O slide tem fundo azul turquesa, texto branco, o título Politizar a Deficiência está no quadrante esquerdo do slide, em letras brancas e na vertical, e o restante do texto está na metade direita do slide, também ilustrado com os grafismos, com as setas que estão apontando para a direita.
Obrigada. Eu vou caminhar para um último slide aqui, que eu claramente subestimei o tempo e superestimei os meus slides, né? Eu tenho muito mais slide do que tempo aqui para falar, e ainda mais que a gente não interagiu de novo. Mas eu vou deixar esses slides disponíveis para vocês lerem depois na íntegra, e também os meus contatos para vocês entrarem em contato se desejarem, se sentirem alguma necessidade, para conversar sobre algum tema específico que não tenha dado tempo aqui da gente se aprofundar, tá bem? Eu trago dados que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas eu queria ir lá adiante, aqui, ó, já para finalizar, para a gente pensar que, portanto, a abordagem anticapacitista vai ajudar a gente a compreender o outro na sua singularidade, sem julgamento, sem estratégias de inferiorização, ao mesmo tempo em que a gente vai responsabilizar o coletivo pelas relações de cuidado e de cooperação que a gente precisa ter para sustentar todos os diversos arranjos de ser e de estar no mundo. Essa é a principal contribuição dos estudos da deficiência para a escola do século XXI. É a gente pensar as relações de solidariedade, de cooperação, de cuidado, para sustentar os nossos diversos arranjos de ser e de estar no mundo. Pode descrever, por favor. Slide com fundo branco, texto em cinza e os grafismos das setas coloridas apontando para a direita. Obrigada. E aí, gente, acho que, né, tentando aqui já finalizar e me desculpando pelo avançado da hora, né, talvez o que os estudos da deficiência nos ajudem a pensar é pensar como que essa perspectiva colonial da capacidade, né, a gente achar que a capacidade é dada pelo corpo, pela biologia, né, como isso desarticulou, apagou a ética comunitária da reciprocidade, da cooperação, da interdependência, né, entre humanos, né, e com outros seres vivos também, que era comum à cosmovisão dos povos latino-americanos antes da gente ser colonizado, né, e que guiava a organização do trabalho, a distribuição dos recursos, com o objetivo de garantir o cuidado, a preservação de todas as formas de existência sem hierarquias. Como é que, então, a gente pode pensar esse novo contexto, essa nova escola, né, a partir da responsabilidade compartilhada de garantir acesso, cooperação, cuidado, né, para sustentar todas as formas de vida, todos os modos e arranjos de ser e de estar no mundo. Na prática, isso significa a gente dar lugar, dar tempo para participação, né, para que as pessoas possam dizer sobre si e sobre suas experiências na escola, não só acessando o que está posto, mas transformando o que está posto, principalmente transformando o que está posto. Né? Acessar como está é muito pouco. E a gente faz isso nos espaços de participação, nos coletivos, nos conselhos, nos grêmios. Isso é fundamental para a gente deixar a escola permeável às contribuições dos sujeitos que a compõem, principalmente os sujeitos que foram historicamente marginalizados, né, ou deixados de fora nesse processo. E isso implica a gente considerar ou se lembrar que o cotidiano é currículo, que não existe uma escola inclusiva que não seja democrática, né, a escola autoritária não é inclusiva, e que a gente tem que contribuir para a emancipação intelectual de todas as pessoas que compõem essa escola. Então, a educação inclusiva não é um método, não é uma técnica, não é um protocolo, ela é uma ética. E essa ética anticapacitista, ela parte da ideia radical de que as pessoas com deficiência são gente e não tipos de gente. E é por isso que, como lembrou a professora Ivani, né, aqui na abertura, é por isso que a gente fala de mudar a escola. Né? Porque a escola que precisa se atualizar, se transformar para dar conta dos desafios éticos, estéticos, políticos e pedagógicos do nosso tempo. É isso, eu queria agradecer demais a paciência aí de vocês. Eu sei que o nosso tempo está muito avançado e
talvez não dê tempo de ouvir o que vocês disseram, mas deixar, se der tempo de ouvir alguma coisa, e também deixar o meu contato disponível para vocês, como quiserem me contatar. Sensacional, professora. Estou aqui notando, pensando, muito obrigada mesmo. Tenho certeza que os alunos amaram. Tem muitos comentários, muitas perguntas, né? Acho que ao longo das aulas a gente também vai poder ir usando isso que ficou aqui como indagação, como propósito, né? Não só no curso EAD, que é esse que era a aula inaugural, mas também, né, os alunos do curso presencial, que são meus alunos do curso presencial, eles poderão trazer esses questionamentos para a gente poder fazer debate. Quero demais te agradecer, não tenho palavras, eu estou realizada realmente, né? Eu acho que foi uma coisa que eu falei para as meninas desde o início. Eu quero mediar essa mesa, para mim é importante, né? Não só estando como coordenador do curso, mas por estar ao lado de uma pessoa que, para mim, é, sim, uma referência, né? Que mexe cada vez que eu escuto, cada vez que eu leio um post no Instagram, faz a gente sair do nosso lugar, né? E é isso que importa, assim, eu acho que a educação é isso, né? Mais uma frase tua que entra aí para minhas páginas de frases da professora Mariana, né? Educação inclusiva não é método, é uma ética, né? Então, é isso. Acho que essa frase fecha. Agradecer aí aos nossos intérpretes de língua de sinais, que também estão sendo incansáveis, né, aí nesse curso, para deixar esse material acessível aos estudantes surdos. E também agradecer à professora Daniela Saito, ela não foi mencionada aí no início, mas ela é a pessoa que tem nos ajudado a colocar o curso no Moodle aos estudantes. Ao longo do chat, eu fui tentando acompanhar algumas coisas, as meninas também, eu vi que tinham várias perguntas dos estudantes com relação ao acesso ao Moodle. É importante que vocês acessem o Moodle, tá, pessoal? Aos alunos que foram selecionados para o curso, porque a gente tem que abrir, de quem desistiu, a gente vai precisar realmente colocar outro no lugar, é um curso via financiamento do Ministério da Educação, então é importante que vocês façam isso, tá? Então, avisem aos colegas que também foram selecionados, que não puderam estar aqui, mas façam o primeiro acesso ao Moodle, tá bom? Mimi pediu a palavra. Professora, só para trazer o contato da professora Mariana, @ Mariana Rosa, _ numeral 01. Então, @ Mariana. Não é esse? Não, mudou. É Mariana Rosa só. Mariana Rosa. Só Mariana Rosa, perfeito. Então, eu queria deixar um e-mail, desculpa, eu tinha... Não, pode falar, professor. Deixar o e-mail também, que é amarianarosa@usp.br, né? Se vocês quiserem escrever, ou pelo Instagram, lá no direct também eu vejo, ou pelo e-mail. E a professora Ivani também tem meu WhatsApp, fiquem muito à vontade. Mais uma vez, agradecer demais pelo convite, né, para estar aqui. Eu fico muito feliz mesmo de poder estar aqui. Peço desculpas que eu me alonguei, mas o tema é denso, né? A gente fica querendo ir nele, então é isso, assim, fico muito à disposição para a gente seguir essa conversa pelas redes, pelo e-mail, pelo WhatsApp, e eu tenho certeza que vocês também, na proposta do curso, vão seguir essa conversa com outras pessoas, com outros diálogos aqui. Então, muito obrigada pela confiança e pelo convite, Ivani, Carla, Eliane, e aos intérpretes todos que apoiaram aqui na acessibilidade, os audiodescritores, e todo mundo que nos assistiu, né, que esteve aqui conosco. É isso. Então, muito obrigada, gente. Boa noite. E essa semana tem acesso ao material aí para quem está no Moodle e os meus alunos das aulas presenciais. Semana que vem voltamos para a sala de aula, tá? Um abração aí, uma boa semana para todo mundo. Equipe de audiodescritores também, muito obrigada. E as colegas aí por partilharem essa noite tão especial. Abram suas câmeras aí, pessoal, para nós dar um tchau lá para o povo. Tchau, 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 gente.